é a isenção do imposto de renda pessoa física para o aposentado. O aposentado, muita gente não sabe disso, né? Mas o aposentado portador de doença grave, ele é isento de imposto de renda. Ele não tem que pagar imposto de renda. Né? Você sabe disso? O aposentado sabe disso? E qual é o amparo legal para essa isenção? Essa isenção está na Lei 7713, de 1988, artigo 6º, inciso 14. Né? Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. Aí vem o inciso 14, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental. Aí vem uma doençada danada, né? Esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e capacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson. É tanta doença que dá até mal-estar ler esse artigo por inteiro, né? A última delas aqui é a síndrome, é a AIDS, né? A última doença relacionada aqui é a AIDS. Com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Então, o aposentado que acometido de qualquer uma dessas doenças aí, de qualquer uma dessas enfermidades, ele tem direito à isenção da tributação da renda. Aqui você vê o perguntão da Receita Federal, né? O perguntão é um mecanismo muito interessante que responde a muitas de nossas dúvidas. Veja a pergunta que está sendo feita aqui. São tributáveis os rendimentos recebidos por pessoa física com doença grave? Responde a Receita Federal. São isentos apenas os rendimentos recebidos por pessoa física residente no Brasil com doença grave relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações, ainda que pagas por fonte situada no exterior. Tributam-se os demais rendimentos de outra natureza recebidos pelo contribuinte. Então, se o contribuinte aposentado tem doença grave, recebe renda proveniente de aluguéis, de dividendos, de juros, né? Tudo isso é tributável, mas os proventos da aposentadoria, estes são isentos. Okay? Também é isenta, diz a Receita Federal, a pensão judicial, inclusive alimentos provisionais, recebida por beneficiário, né, com doença grave. Na verdade, a pensão judicial hoje, toda ela é isenta, né, com a decisão do Supremo Tribunal. Para informações sobre o laudo, consulte a pergunta 221. Muito bem, então o primeiro passo para esse trabalho da isenção é obter o laudo oficial. Né? Diz aqui o artigo 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito de reconhecimento de novas isenções, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o que é um laudo médico oficial? Laudo pericial médico oficial. Aquele emitido pela medicina pública, pelo médico público, pelo setor médico público, seja federal, seja estadual, seja municipal. Né? Então, aqui estão os potenciais clientes para esse trabalho. Os clientes, se você, por exemplo, é contador, e você faz imposto de renda da pessoa física, ou não é contador, mas você faz imposto de renda, né? Então você sabe quem está nessa situação. Então o cliente está aí para você. Os clientes estão em malha fiscal. Então muitos deles estão em malha porque a Receita detectou gastos muito elevados com a medicina, né? Gastos muito elevados com tratamento médico. E às vezes ele tem despesa elevada com tratamento médico justamente porque ele é um idoso, doente, acometido de doença grave, aposentado. Então, uma grande parte dos contribuintes que estão na malha estão por essa razão. Né? Então, ali é uma grande fonte de clientes. Clientes com execução fiscal, muitas vezes eles estão sendo executados, né? Por não ter, mas não pagaram justamente porque
estão nessa situação, né? Acometido por doença, a despesa elevadíssima, aí não conseguiu pagar o tributo. Então, né, pesquisando as execuções fiscais, nós vamos encontrar muitas pessoas físicas nessa situação. E se você tem parceiros médicos, ou você tem médicos como clientes, está fazendo outros trabalhos, como, por exemplo, a redução da base de cálculo das clínicas médicas do lucro presumido, ou está fazendo o trabalho do INSS acima do teto, paramédicos, né? Os médicos sabem quais são os pacientes que estão nessa situação, né? Que estão com doença grave, que são idosos, que são aposentados, né? Então, é o terreno fértil para você buscar essa clientela está aí, né? Porque em seguida o procedimento, né, como a gente explica aqui no curso, você vai fazer uma retificação da declaração de imposto de renda, se tiver havido pagamento indevido, faz o PERDECOMP. Então, esse é um trabalho muito interessante que pode, se você, numa região como Brasília, por exemplo, tem muito servidor público, muitos deles pagando R$ 6.000 por mês de imposto de renda. Imagina que recuperação tributária é essa, em que você vai recuperar R$ 6.000 relativos a 60 meses, ou nem é 60 meses, né? Contando o 13º, né? Então, mais 5, são 65 meses. 65 meses vezes R$ 6.000, minha gente, significa uma recuperação tributária de R$ 390 mil. Tem muita empresa em que a gente não consegue. Aliás, esse trabalho para uma pessoa como essa, com esse nível de renda, é mais promissor do que para uma pessoa jurídica do Simples Nacional, né? Uma Autopeças, por exemplo, a gente não consegue uma recuperação de R$ 390 mil de uma pessoa jurídica do Simples Nacional. Quanto que a gente recupera numa empresa de autopeças? 100 mil, 120 mil no máximo. Okay? E aqui você pode fazer uma recuperação de 390 mil, né? Claro, dependendo da região, dependendo do nível de renda, dependendo, né? Claro, quanto maior o rendimento, maior o resultado.